Eu sou Bruna Bastos, mas eu prefiro que me chamem de Bastos. Não por nada, mas porque eu acho que Bastos passa mais seriedade. Eu sou sapatona preta, moradora de Fazenda Grande do Retiro, tatuadora, estudante de humanidades na UFBA. E a tatuagem chegou na minha vida muito do nada, assim. Eu gostava de tatuagem, já queria me riscar, mas por uma questão familiar mesmo, né? Minha mãe não queria, meus pais não queriam. E aí quando eu comecei a me riscar, eu acho que eu tinha 21 anos. E aí eu fiz uma tatuagem muito grande, só que o cara que fez essa tatuagem, ele só riscou e ele viajou, foi para outro estado. E aí eu precisava pintar essa tatuagem. E aí eu tive que buscar um outro estúdio que topasse pintar. E aí já começa esse processo de pessoas negras, né? Porque eu, mesmo sendo uma mulher negra de pele clara, escutei de diversas pessoas que eu não poderia ter uma tatuagem colorida. E aí eu tive que buscar um estúdio com um cara que topasse me tatuar. E aí é que eu encontro o Luzimar Boa Morte, que é um tatuador que topou e que fez um trampo massa e que coloriu o desenho que eu queria e me mostrou o que rolava. E aí na época ele estava ensinando uma menina a riscar, só que ela era menor. E aí ele tinha esse lance da vigilância sanitária e tal. E ele sacou uns desenhos meus no Instagram. Aí ele fez assim, aí, Cláudia mesmo, nunca pensou em tatuar, vamos lá e tal. E aí a gente começou, né, esse processo de aprender. Foi muito orgânico mesmo, eu nunca tinha pensado em ganhar dinheiro com tatuagem, ganhar dinheiro com desenho, com arte em si, né, uma coisa tão distante da nossa vida mesmo que parece que nunca vai ser realidade. E aí a gente começou eu ia pro estúdio dele lá em Itapuã, e lá eu pegava umas coisas e tal, aprendia a tirar um decalque, aprendia uma agulha ou outra, mas nunca parti para a pele, né? Demorou muito para partir para a pele, para ter essa confiança de ir para a pele de alguém, para arriscar, para se dizer tatuadora, é sempre bem complexo. Eu acredito muito que essa barreira da tatuagem pra mim, familiar e até dos diálogos, né, que eu pude ter depois com minha mãe, hoje, né, que a gente consegue dialogar de um outro lugar, é muito pela questão do racismo mesmo, né? Ela não queria que eu me riscasse porque ela sabia que se eu me riscasse eu já ia ter um acesso negado a outros lugares e a outras possibilidades de trabalho, de vida e tal. Então ela sabe o quanto a tatuagem marginaliza esse corpo, né? E morando na Fazenda Grande do Retiro e tal, ela tinha muito medo. E aí quando eu me assumo sapatão, aí o medo é dobrado, porque eu não sou feminina e tatuada, e aí já tem um processo maior. Então, assim, eu entendo muito essa preocupação dela, que sempre foi desse lugar, né? E trabalhar com isso assustou muito ela também, muito por uma questão de não conseguir sobreviver financeiramente, não conseguir pagar as contas, porque, né, viver de arte é uma coisa que, vamos dizer que é colocada que não é pra gente preta, tipo assim, a gente não pode viver de arte. A gente tem que viver do trabalho de base, né? O trabalho, vamos falar, de chão de fábrica, né? Produção e etc. Nunca viver de arte, dessas coisas assim. A área é muito branca, né? Além de tudo, a área é muito machista, muito misógina. Tipo, você manda um trampo, o pessoal até elogia, mas quando sabe que é mulher, começa a criticar, a gastar uma onda. Os caras não ajudam, não chegam junto. Tipo, fora Luzimar, que foi o cara que me ensinou a tatuar e me deu dicas e tal, e me colocou na área, os outros, assim, passam longe, quando passam perto, é com outro diálogo, é de um outro lugar. A estética aqui é a da fome. O take é a realidade. A estética daqui é a da violência. A violência, antes de ser primitiva, é revolucionária. E aqui, o lema do Estado é o genocídio. O cinema é uma arma carregada de futuro.
dispara tiros com alto teor de contaminação subversiva e revolucionária. Ele é o próprio artefato. O cinema é negro. Eu acho que a tatuagem, para além da estética, ela é uma reconexão mesmo, né? Reconexão identitária, reconexão ancestral também. A tatuagem, ela é um ritual, né? A gente meio que faz de conta que não sabe disso. Mas a tatuagem é um ritual e esse processo de se tatuar, pra gente, é sempre muito complexo, como eu falei, né? Pela questão das pessoas não saberem lidar com a nossa pele, não saberem lidar com o que a gente espera de um trabalho também. Como a gente pode ver, várias mulheres negras com mulheres brancas tatuadas no corpo, tipo fadinhas, princesas, etc. Mas você não vê mulheres brancas com mulheres negras tatuadas no corpo delas, porque a estética é branca, a estética, né, é eurocentrada. E aí, quando eu entro no ramo da tatuagem, a ideia é muito essa, de trazer essa minha identidade para a tatuagem, né? Trazer essa representatividade, me sentir bem com o que eu vou colocar na minha pele, porque aquilo tem que dizer de mim, né? E não do outro. Tem que contar uma história que pra mim seja importante e não uma história que já foi posta por outras pessoas. Eu tenho essa daqui, que foi uma das primeiras criações que eu fiz, que é um desenho que eu gosto muito, que partiu de uma poesia, né? Que tem muito aquele lance de não romantizar, né? Tipo, desintoxicação do romantismo, né? As borboletas saindo do estômago dela, obrigadas. Aí tem uma escadinha aqui pra elas irem embora. E aí foi de uma poesia que eu escrevi. Tem essa daqui que é de casal, porque sapatão sem tatuagem de casal não é sapatão. Sou eu e minha namorada. Tem uma florzinha que eu gosto, um barquinho. Tem um Deixa Amanhecer, que foi de uma situação muito foda, né, de lesbofobia que eu passei com uma pessoa que eu me relacionava. E a gente só podia sair do lugar quando amanhecesse. E aí quando cheguei em casa, eu fiz nada. Eu preciso riscar Deixa Amanhecer, porque tem coisas que a gente só vai conseguir resolver quando amanhece, né? Não adianta a pressa e a agonia. Essa é minha logomarca, porque também é uma criação e representa muito. Aqui é uma agulha de tatuar dobrada para fazer tipo um complemento da máscara, uma máscara africana, o búzio, né, por ser de Salvador, e as folhinhas que são do símbolo do Panteras Negras, e para dar essa impressão de símbolo feminista, né? Que é essa ideia, né? Minha arte é feminista, minha arte é preta, minha arte é soteropolitana, minha arte é o que eu sou, né? A minha identidade é a identidade do que a gente é enquanto comunidade. Essa cobra não significa nada, isso aqui não significa nada, porque é isso, né? A gente também risca porque a gente acha bonito, para além do que de ter ou não ter um significado. Eu não acho que a tatuagem obrigatoriamente precisa ter um significado. É massa quando tem, mas não há uma obrigação de haver um significado no que você está fazendo. Às vezes você achou bonito, quer enfeitar, a tatuagem também é um adereço, né? Melhora a nossa estima. Hoje em dia eu acho que eu saio de qualquer roupa e me sinto maravilhosa. Escrevendo a nossa jornada, somos atletas de quebrada, descendentes de Dandara, cabulosa, tipo a Camila, CDD e as ideias erradas, vamos refazer. Meu foco é o topo, mas sem baba ovo, sem pisa nem ponga no soco. Já passei por tanta fita e não foi pouco, terror não há. Às vezes vim veio pra ficar, você pode até duvidar, quem desacreditar vai sobrar.